Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham assistido o vídeo de ontem e que vocês tenham gostado do assunto, né? E tenham conseguido fazer o momento de reflexão, né? Da palavra, que esse é o intuito, né? A gente fazer esse devocional todos os dias para a gente ficar ali na mesma visão, né? Ter o mesmo entendimento, né? Todo mundo ali no mesmo objetivo, né? E ontem eu falei sobre a timidez e como isso atrapalha, né? Pode atrapalhar no processo de evangelização. E hoje eu vou falar sobre o medo. E aí eu trouxe aqui uma palavra que está no livro de Josué, capítulo 1, o versículo 8 e 9, que o pessoal conhece bastante, né? Eu vou ler aqui, tá? Isso aqui, Deus está falando para Josué, tá? Ó, não se apartará da tua boca este livro da lei, mas meditarás nele de dia e de noite, para que cuides de fazer tudo o que nele está escrito. Então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque eu sou o teu Deus, que está contigo, por onde quer que você andares. Olha que palavra forte, né? Josué estava ali, ia começar a liderar o povo, né? De Israel, e Deus deu essa palavra, né? De ânimo para ele, de coragem. E essa palavra, ela vem para nós também, né? Que a gente vai começar a fazer uma coisa nova agora, né? Uma coisa que a gente não estava fazendo e é, isso vem para nos encorajar. Essa palavra vem para nos encorajar, que a gente não precisa ter medo, que Deus, Ele está com a gente, Ele está cuidando de nós, Ele está à frente de tudo, então a gente não precisa se preocupar. O que a gente precisa ter? Senso de responsabilidade, né? Que a evangelização é uma coisa muito importante, foi o que Jesus deixou para que a gente fizesse. Então a gente tem que ter esse temor, né? Essa responsabilidade de para estar fazendo, né, essa missão. Então, eu queria falar sobre o medo, né? O medo é uma coisa ruim. Às vezes é bom, pelo fato, assim, da gente, às vezes, ter medo de fazer alguma coisa perigosa, acabar não fazendo, mas, assim, quantos de nós já deixou de convidar alguém para ir para a igreja só porque você teve medo da reação da pessoa? Às vezes, você pensa, ai, a pessoa não vai querer ir. E aí você fica com medo da reação dela, tipo, ai, como será que ela vai interpretar? Será que ela vai ser uma pessoa intolerante? Será que ela vai querer ir mesmo? Ou será que ela vai achar que eu sou chato? E aí a gente fica com medo de fazer o convite e acaba não convidando. E às vezes a gente também fica com medo de falar, né, da palavra. Às vezes você está conversando com algum amigo e você vê ele numa situação e você quer poder ajudar, você quer poder instruir aquela pessoa conforme está na palavra, que é o que a gente faz, e aí você acaba não fazendo porque você fica com medo, né, da atitude da pessoa, da reação da pessoa, se ela vai achar que você é chata, que você é careta, sabe? Que é exagero, que a gente é cristão é meio, como se diz, lunático, né? E aí, às vezes, pelo medo do que a pessoa vai falar, você acaba não falando, né? Isso aí não é interessante, a gente precisa passar por isso. No domingo, no culto da Santa Ceia, um obreiro me falou uma coisa que a pastora Marli já tinha pregado, mas eu não ouvi. E aquilo foi muito bom para mim ter escutado e eu tô com essa palavra martelando na minha cabeça. E ele falou assim que nós criamos obstáculos. Muitas vezes, nós que criamos obstáculos para fazer aquilo que Deus tem para nós. Então, pode ser que você tenha ali aquela missão, você está ali de frente com aquela situação que você precisa passar e você não passa por conta de um obstáculo que você mesmo coloca no seu caminho, sabe? O medo, a vergonha, a falta de coragem, de ousadia, sabe? E a gente precisa aprender a passar por isso, né? Porque isso é um impedimento, né? E aí, assim, também tem a questão que, por exemplo, se você conhece a pessoa, para você estar lá falando de Jesus para ela é uma coisa, né? Você meio que sabe qual vai ser a reação dela. Mas se você não conhece a pessoa, igual a gente vai fazer esse trabalho de evangelização. A gente não sabe as pessoas que a gente vai estar abordando ali, né? Pode ser que você encontre algum conhecido, mas é mais difícil. Então, você vai ficar naquele receio, assim, ai, né, eu vou ali falar com a pessoa, como que será que ela vai me receber? Será que ela vai me receber bem ou não? A gente não pode ter esse medo, a gente tem que ser ousado e enfiar a cara, sabe? Dar o passo e não ficar com medo. E, assim, hoje a gente vive, assim, num mundo que é muito pregado, né? Que todos os caminhos levam a Deus. E, na verdade, não é assim que funciona, né? E a gente precisa mostrar que o único caminho que leva a Deus é Jesus. Ele é o único caminho. Então, a gente precisa ter a ousadia, vencer esse medo para poder estar evangelizando as pessoas. E, assim, Deus, ele nos encoraja, né, nas situações mais difíceis. Igual eu li aqui na palavra, né, no livro de Josué, eu li sobre essa questão do Deus estar ali encorajando Josué, né, para a missão que
que ele seria líder. E aqui também, ó, em Deuteronômio, é que assim, né, se você for procurar, tem várias passagens na Bíblia que falam sobre a questão do medo. Mas aqui eu peguei só duas, né? Aqui, agora eu peguei aqui Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, que fala assim, ó, o Senhor, pois é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará e nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. Gente, a gente não precisa ter medo, sabe? Antes eu tinha medo de falar com as pessoas sobre o evangelho e às vezes a pessoa pergunta alguma coisa que eu não sabia responder. Eu tinha bastante esse receio, sabe? E como que você vence isso? Lendo a Bíblia. Então, por isso que a gente tem que ler a Bíblia, sabe? Todos os dias, criar esse hábito, porque isso vai encorajar, tá? Sabe? A gente levar a palavra, a gente ministrar para as pessoas, porque você vai se sentir seguro, né? Porque você conhece a palavra. Então, assim, a gente não consegue decorar a Bíblia, né? É um livro muito grande, mas se você ler, você vai memorizar, e aí você vai aprender, e você vai conseguir falar com as pessoas, você vai conseguir, sabe, dar exemplos que estão na Bíblia, porque quando a gente vai pregar a palavra para alguém, a gente tem que ter embasamento bíblico, né? Porque aí vão vir os questionamentos, e aí a gente vai estar preparado para poder responder, né? Então, assim, ó, leia a Bíblia. Leia a Bíblia é um princípio básico, né? A sua palavra tem valor, porque a Bíblia é a verdade. E o Espírito Santo, ele vai nos ajudar. Então, assim, gente, vamos vencer o medo, né? Deixa o medo para lá. E para evangelizar, a gente precisa vencer o medo e vamos ler a Bíblia, estudar a palavra e meditar nela, porque ela é a nossa arma, ela é a nossa espada. A palavra é aquilo que vai estar junto com a gente e é o que a gente vai usar para lutar as batalhas. Então, não deixem de ler a Bíblia, não deixem o medo vencer vocês, tá bom? E agora a gente vai orar, tá? Senhor Jesus, Pai, amado e soberano, obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada, Deus, por estar conosco. Obrigada, Senhor, por nos ajudar, Senhor, em todos os momentos, nas nossas fraquezas, nos momentos que a gente acha que não tem saída. A gente sabe que o Senhor está conosco, é o Senhor é quem nos fortalece. E eu venho pedir, ó Deus, que o Senhor tire de nós esse medo de falar de Jesus para as pessoas, de levar o Evangelho. Peço a Deus que o Senhor venha agir no coração, no meu coração e no coração de todos os meus irmãos, que o Senhor arranque fora esse medo, que o Senhor encoraje cada um deles a estar ministrando a Tua palavra, a estar levando a Sua palavra adiante, e que nesse sábado que a gente vai estar ali, que vai ser o primeiro trabalho nosso, que ele seja uma bênção, que a gente consiga vencer os medos e que a gente consiga fazer o melhor para o Senhor. Peço que o Senhor guarde as nossas vidas, que o Senhor esteja sempre conosco ali, guardando, livrando as nossas vidas de todo o mal e que esse dia seja abençoado pelo Senhor, que o Senhor coloque ali sobre nós a Tua proteção e que o Senhor guarde as nossas vidas. Peço também, Senhor, abençoa a terça-feira dos meus irmãos, cuida deles, cuida de cada um deles, ó Pai. Guie seus passos, seus caminhos e que o Senhor lhes conceda um dia abençoado pelo Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, oramos em nome de Jesus, amém. É isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem assistindo os vídeos. Eu espero que vocês estejam assistindo todos os vídeos e todos vocês estejam assistindo, tá bom? Deus abençoe vocês e boa terça-feira. Tchau.